Olá, queridos irmãos, que o amor de Jesus nos acompanhe hoje e sempre. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 1 a 4, sobre o mandamento maior. Para começarmos, vamos ler uma passagem do nosso querido Chico. O dia em que o homem começar a amar o próximo como a si mesmo, a terra, como por encanto, se transformará. Então, com essa mensagem, a gente sabe que o amor ao próximo faz parte desse nosso desenvolvimento e que é ele que vai transformar as nossas relações, tornando o país, o mundo, a terra, o universo, um lugar melhor para viver. E para nos mergulharmos, e para nos ambientarmos e mergulharmos mais profundamente nesse estudo de hoje, vamos começar lendo uma página de Emmanuel. A página se chama Diante do Próximo, de Emmanuel. É do livro Taça de Luz, lição número 12, página 37. Ele vai dizer o seguinte: o próximo, em cada minuto, é aquele coração que se acha mais próximo do nosso por divina sugestão de amor no caminho da vida. No lar é a esposa e o esposo, os pais e os filhos, os parentes e os hóspedes. No templo do trabalho comum é o chefe e o subordinado, o cooperador e o companheiro. Na via pública é o irmão ou o amigo anônimo que partilham conosco a mesma estrada e o mesmo clima. Na esfera social é a criança e o doente, o desesperado e o triste, as afeições e os laços da solidariedade comum. Na luta contundente do esforço humano é o adversário e o colaborador, o inimigo declarado ou oculto, ou ainda o associado de ideias que se expressam por nossos instrutores. Em toda parte encontrarás o próximo, buscando-te a capacidade de entender e de ajudar. Auxilia-o com aquilo que possuas de melhor. Os santos e os heróis ainda não residem na terra. Somos espíritos humanos, mistos de luz e sombra, amor e egoísmo, inteligência e ignorância. Cada homem, na fase evolutiva em que nos encontramos, traz uma auréola de rei e uma espada de tirano. Se chamas o fidalgo, encontrarás um servidor. Se procuras o guerreiro, terás um inimigo feroz pela frente. Por isso mesmo, reafirmou Jesus no velho ensinamento da lei: ama o próximo como a ti mesmo. Emmanuel. Então a gente já percebeu que todos nós temos alguma coisa para dar. E o próximo é aquele que está à nossa volta, o esposo, o irmão, o amigo, até o inimigo, e que precisa do nosso auxílio nessa caminhada evolutiva. Para começar o nosso estudo de hoje, eu vou ler a passagem que está no item número 1, em que Jesus coloca o mandamento maior. Então ele nos diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então, o que a gente observa que esses dois mandamentos têm em comum? Primeiro, os dois começam pelo verbo amar. Então, temos que aprender a amar. Essa é a nossa missão maior para a gente conseguir cumprir esses dois mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Sermos resignados, compreendermos tudo que nos acontece, sermos humildes de coração e amar ao próximo como a nós mesmos, ou seja, tratarmos o próximo da forma que nós gostaríamos de ser tratado. Sairmos do egoísmo e não pensar só no nosso bem-estar, mas pensar também no bem-estar do próximo. Esse é o amor que se trata esse texto, o amor em essência. A presença desse amor, ele dulcifica a pessoa, ele torna a pessoa mais benevolente, mais cuidadosa, mais humilde, mais aberta. E a gente teve aí na Terra vários exemplos em que a gente percebe claramente que essas pessoas desenvolveram amor. Por exemplo, se eu falo de Chico Xavier, a gente vai sentir
né, aquele amor que ele conseguia exalar. Se a gente pensa em Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, né, e Jesus, claro, nosso maior exemplo de amor. Então a gente percebe que existia nessa pessoa uma forma diferente de tratar o outro. E esse é o objetivo nosso, alcançar essa forma diferente de tratar o outro. Então, quando o amor está presente, as relações se tornam mais fáceis, né, e melhores. E, claro, na ausência abre campo para falta de piedade, para as guerras, para os desentendimentos, né, para o isolamento, para a solidão, para a tristeza. E nosso objetivo é alcançar a felicidade, somos destinados a ser felizes, somos destinados a crescermos, a evoluirmos. Essa é a lei que nos move. E aí, para isso que caminhamos. Só que para isso, nós precisamos amar. E amar também se aprende. Então a gente precisa aprender e desenvolver esses sentimentos em nós, né? E aí a gente pergunta, né, como é que a gente faz isso, né? A gente observa que a gente chegou ao 3º milênio, a gente desenvolveu muito a inteligência, mas está faltando aí, né, esse sentimento maior que deve nos mover, que é o amor. E como a gente consegue alcançar isso? Então fica aí uma reflexão, um convite para que a gente mergulhe nesse estudo, para a gente compreender o que é necessário fazer para que a gente consiga desenvolver esse sentimento em nós. Vamos aprender a amar de verdade, né? Então Jesus nos recomenda o amor, né? E a gente vai encontrar a explicação dos Espíritos sobre a lei do amor, né? Vai dizer assim, o amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são instintos elevados à altura do progresso feito. Em nossa origem, né, nós somos só instintos. E conforme a gente vai avançando e tendo as nossas vivências, a gente desenvolve as sensações. E só depois de instruídos e conforme vamos nos depurando, que a gente vai então deixando lapidar e desenvolver o sentimento. E o amor, então, é a totalidade desses sentimentos, né, baseados no desejo de praticar o bem, liberando energia que vai nos guiar nessa estrada evolutiva, possibilitando então a aquisição das qualidades e as habilidades necessárias para a gente então ser realmente feliz, né? O amor então vai estar no centro de todas as nossas ações. E como é que a gente vai fazer isso? Então Jesus nos indica, né, nos dá a medida de como fazermos isso. Ele fala, vai fazer ao próximo tudo aquilo que a gente gostaria que fizessem conosco, né? E Kardec vai retificar, né, colocar isso nessa passagem do texto, falando o seguinte: amar o próximo como a si mesmo é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Então, né, fazer bem ao próximo é caridade. E a gente sabe que caridade é o caminho do nosso progresso. Então, como a gente deve tratar o próximo? Então, Jesus deixou bem clara essa regra. É fazer com medida que eu tenho. É fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que o próximo me fizesse. E o que é isso? Né? Ora, eu vou me colocar na situação dele. Eu vou pensar, ora, eu vou fazer isso com fulano. Eu gostaria de estar na posição dele. Eu gostaria que fizessem isso comigo. Se eu estivesse na situação dele, é o desenvolvimento da empatia. Né? Eu vou entender o que ele passa, o que ele sente, né? O que ele vive. Se eu estivesse no lugar dele, o que eu gostaria que fizessem comigo? Então eu vou avaliar minhas atitudes. Eu vou agir dessa forma, e essa forma é a forma que eu gostaria, se eu estivesse no lugar dele. Se a resposta for não, eu vou mudar a minha atitude. Se a resposta for sim, então eu sigo adiante. Então, essa é a medida que Jesus nos deixou para medirmos a forma como a gente vai agir com o próximo, né? E aí a gente vai, então, saindo do egoísmo, conforme a gente consegue se colocar no lugar do outro, consegue imaginar o que o outro está sentindo, o que o outro está precisando. A gente vai saindo do egoísmo e a gente, então, vai conseguindo amar de verdade, né? Então isso
como deixou Kardec bem claro, é a prática da caridade. E aí a gente vai se perguntar, o que é a caridade exatamente? O que é a prática da caridade? Porque a gente tem várias ideias do que é caridade. Geralmente a gente tem a ideia que é aquela, dar o meu casaquinho antigo, um dinheirinho, isso também é caridade, mas a caridade é muito mais ampla e extensa. Então, Kardec pergunta aos espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E os espíritos vão responder o seguinte, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições e perdão às ofensas. Então a gente vai ter benevolência, indulgência e perdão como base da caridade, ou seja, como base da forma como a gente deve tratar o outro, o próximo. Então a gente já sabe que o amor é esse sentimento por excelência, que se nós fomos criados simples e ignorantes, que através das nossas experiências, e do nosso instinto, a gente vai então tendo várias vivências, essas vivências desenvolvem as sensações, e acima dessas sensações, com o nosso conhecimento, com o nosso estudo, com o nosso autoburilamento, a gente vai então transformando esse diamante bruto, essas sensações, em sentimentos. E esse desenvolvimento só vai acontecer com o estudo e com a prática da caridade. E com o desenvolvimento da empatia, em que a gente começa a se importar com o outro, ou seja, sair do egoísmo, daquele momento em que a gente só pensa na gente, em atender às nossas necessidades, que é aí o fruto aí que a gente olha à nossa volta e a gente vê acontecer muitas vezes, é aquela pessoa corrupta, aquela pessoa que tira dinheiro da alimentação das crianças da escola, da merenda. Então a gente vai ver aí pessoas que não se importam com o outro. Então a gente vai fazer um trabalho para a gente sair desse egoísmo, da gente pensar no outro. Não, olha só, se eu tirar, desviar esse dinheiro, além de ser algo ilegal, que eu não devo fazer, eu vou estar prejudicando. Como é que essas crianças vão passar se elas não tiverem essa alimentação que elas precisam? Então eu vou começando a fazer esse exercício de me colocar no lugar do outro. Eu gostaria de que isso acontecesse com os meus filhos? Não, de forma alguma. Então eu não vou fazer isso. Então é esse colocar-se no lugar do outro que vai começar a mexer com a gente, vai fazer com que a gente se importe. E isso às vezes é disciplina. Às vezes a gente não tem isso naturalmente. Então a gente precisa pôr em prática. Vou trabalhar isso em mim. Vou começar a pensar no outro. E isso então é a caridade desinteressada. É isso que vai mudar o mundo. O egoísmo é fonte de vícios e de problemas. Já a caridade é fonte das virtudes que a gente precisa desenvolver. Mas o que é então? Como é que a gente coloca em prática no nosso dia a dia essa caridade com o próximo? Quem é esse próximo? E para responder essa pergunta, Jesus contou a parábola do bom samaritano, que está no Evangelho de Lucas. Nessa parábola ele conta, uma pessoa vinha descendo de Jerusalém para Jericó, e essa pessoa é assaltada no meio do caminho. E aí ele é espancado, levam tudo dele e deixam ele ali, semi-morto, caído na estrada. Passa primeiro o sacerdote, que era esperado que por ser uma pessoa religiosa, ele fizesse a caridade com aquela pessoa, mas ele passa de largo, não quer se comprometer. Atrás vem um levita, que também é um assistente ali do sacerdote, que também era esperado que tivesse aquela atitude. Mas talvez ele só tivesse práticas externas e não tivesse ainda desenvolvido a caridade, e ele passa de largo também. Mais tarde vem o samaritano, que na verdade os samaritanos eram vistos de uma forma um pouco negativa pelos fariseus, pelos sacerdotes, porque eles não levavam a regra ao pé da letra, aquelas regrinhas que tinham, eles tinham em várias épocas, salvar os sábados, não trabalhar, aos domingos, tal. E eles não seguiam essas regras ao pé da letra. Então eles eram mal vistos. Mas aquele samaritano tinha uma coisa muito importante, que era o amor. E ele então é tocado por piedade quando ele vê aquela pessoa caída ali.
E ele desce do seu cavalo, para o que ele estava fazendo e vai dar atenção àquela pessoa. Então ele enfaixa, ele deita óleo, que era uma coisa cara na época, né? Ele leva aquela pessoa para uma pensão, ele paga para a pessoa poder dormir ali, ele cuida dela aquela noite. No dia seguinte ele vai trabalhar, mas ele fala: ó, vou deixar o dinheiro para que você, o dono da estrebaria, cuide bem dele, né? E quando eu voltar, eu vou ver como ele está. Né? Então Jesus pergunta: quem é o próximo aí? O próximo era aquele homem caído na estrada. Era aquele que precisava de nossa ajuda. Então o próximo vai ser sempre aquela pessoa que está precisando do nosso auxílio. E quem ajudou, quem praticou a caridade foi o samaritano. Então Jesus fala: vá e faça o mesmo. E o que é interessante quando a gente observa essa parábola é que esse samaritano, ele não pergunta, ele não quer saber se aquela pessoa que está caída ali é parente dele ou é amigo dele, não, provavelmente é um desconhecido. E isso não interfere na atitude, na qualidade da atitude dele. Ele também não quer saber se aquela pessoa tem boa índole ou má índole, ele não faz julgamento. Isso é importante quando a gente pratica caridade. A gente não está aqui para julgar ninguém, a gente está aqui para ajudar. Ele também não quer saber se aquela pessoa vai ser, né, vai dar valor àquela atitude dele. Não importa. Ele também não faz propaganda do que ele fez. Ele simplesmente cuida dele e o ajuda. Né? Então ali tem todas as qualidades de uma boa prática da caridade. Ele gasta o dinheiro e o tempo dele com aquela pessoa que ele não sabe se vai ser, né, uma pessoa boa ou ruim, se uma pessoa vai reconhecer o trabalho dele ou não. Ele faz a parte dele. Ele viu alguém precisando de ajuda, então ele ajudou. É isso que a gente deve, né, introduzir dentro de nós e termos como prática da nossa vida. Porque às vezes a gente fica meio assim: ah, mas fulano nem dá valor. Sim, talvez não dê. Esse não é o nosso papel, esse é o papel dele. Se ele infelizmente não der valor, ele vai responder pelas atitudes dele. Nós vamos responder pelas nossas, e a nossa é fazer o bem sem olhar a quem. Sim, desinteressadamente, sem saber se aquela pessoa vai reconhecer ou não, se aquilo vai ter alguma mudança na sua vida ou não. O bem pelo bem. E aí, sem julgamentos também. Então, esse é o nosso maior exemplo que Jesus nos trouxe, né, da prática da caridade, que é a única que vai conseguir fazer com que a gente transforme o nosso egoísmo em sentimento de amor, que é a única forma da gente progredir na vida. Né? Então Jesus diz: vai e faz o mesmo. E essa frase é para nós. Né? Nós temos que tentar fazer o mesmo. Daí a gente pode tirar, né, que fora da caridade não há salvação, como Kardec bem colocou. Né? Pela prática da caridade, a gente vai conseguir combater esse egoísmo que temos dentro de nós. O que é esse egoísmo? Né? Esse egoísmo é o interesse pessoal falando mais alto. Eu só penso no meu bem-estar, né? Farinha pouca, meu perão primeiro. Essas frases que a gente costuma escutar. A caridade, então, vai ser uma prática, né, da gente desenvolver o nosso amor e apagar esse egoísmo dentro de nós, nos libertando desse orgulho, desse egoísmo, que são as chagas que nos mantêm preso, né, ao mal, a práticas, né, que a gente sabe que nos impedem de sermos felizes. E assim a benevolência, né, nessa atitude a gente vai ver, né, lembra que a gente falou que Jesus definiu a caridade como a prática da benevolência, da indulgência e do perdão. Então o samaritano dá um belo exemplo, né, de benevolência, né, de fazer o bem ao outro, tanto o bem material, ele gasta o dinheiro, como o bem, né, do cuidado, da atenção, né? Então o bem material e o bem moral, todas as formas de benevolência. E Jesus também cita o perdão como uma forma de caridade. Então a gente sabe que a gente convive com pessoas muito diferentes, com pessoas que às vezes nos magoam, com pessoas que às vezes fazem alguma coisa que a gente não esperava, e a gente precisa então perdoar essas ofensas. A gente sabe que a falta de perdão às vezes nos arrasta, né, por milênios para coisas difíceis, como por exemplo
as histórias que a gente escuta de pessoas que não se perdoam, espíritos que ficam procurando vingança. Então fulano me fez mal naquela vida, ele foi mal comigo, então agora eu vou persegui-lo. Só que aí eu passo a ser a pessoa que faz o mal, e aí ele passa a ser vítima. Na outra vida ele quer, né, de se vingar. Então a gente entra num círculo vicioso, e quantos anos, às vezes milênios, são perdidos nessa guerra infinita. E cada vez mais essas duas pessoas estão atadas umas às outras. Elas se atraem porque elas precisam se harmonizar com as leis do universo, a lei do amor e do perdão. Então o perdão faz parte desse nosso crescimento, dos nossos sentimentos, né? E então a segunda história, que a parábola que Jesus nos traz, é sobre o devedor. E vamos então ver a parte aqui. Ele vai dizendo o seguinte: o reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar conta dos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas como não tinha meios de pagar, mandou seu senhor que o vendessem a ele, a sua mulher e seus filhos e tudo que pertencesse para o pagamento dessa dívida. O servidor, então, lançando-lhe aos pés, o conjurava dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência que eu te pagarei tudo. Então o senhor foi tocado de compaixão e deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair, encontrou um companheiro seu que lhe devia 100 dinheiros. O segurou pela goela e, quase a estrangulá-lo, dizia: paga o que me deves. O companheiro, lançando-lhe aos pés, o conjurava dizendo: tenha um pouco de piedade que eu pagarei. Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e mandou prender, para tê-lo preso até que ele lhe pagasse as dívidas. Outros servidores e companheiros, vendo o que passava, foram extremamente aflitos e informaram tudo ao senhor. Então o senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse: mau servo, eu te havia perdoado tudo que me devias porque me pedistes. Não estava desde então no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tivera de ti? E o senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos para que o tivessem até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Então é importante, né, se a gente perdoar as nossas ofensas, para que sejamos perdoados, né? Então isso é uma prática de boa convivência. Se todos nós conseguirmos ser tolerantes e perdoarmos uns aos outros, né, a gente vai viver de uma forma melhor. E esse perdão é necessário para que nossas ofensas, nossos erros também sejam perdoados, né? Na verdade, Jesus, né, coloca essa parábola para que a gente entenda a importância do perdão. Mas é uma parábola, é uma historinha, né? E essa cólera não faz parte da reação. O Senhor representaria Deus. E Deus, claro, né, perdoa também as nossas ofensas, mas é preciso que a gente se harmonize com as leis do universo. Então, quando a gente está com raiva, quando a gente faz mal a alguém, a gente precisa, né, ter uma atitude contrária. Eu preciso me acalmar e eu preciso perdoar para que eu entre em harmonia com o universo. Se eu não perdoo, eu não entrei em harmonia. E nessa desarmonia me faz mal, eu me sinto mal, né? Eu não consigo progredir, eu fico atado ali. Eu preciso me libertar. E isso é um trabalho meu, né? Então, isso não é um castigo de Deus, o que eu estou sentindo. O que eu estou sentindo é uma dificuldade minha em lidar com as situações do dia a dia. No mesmo momento que eu perdoo, eu me libero. Porque eu entro em harmonia e eu consigo crescer, né? Como é a nossa vida, como é o nosso objetivo, né? Então, não é um Deus vingativo, de forma alguma. É, na verdade, né, consequências das minhas atitudes que eu preciso lidar com elas para conseguir sair da situação. Então, o perdão é fundamental, porque eu libero a pessoa que fez o erro, mas eu principalmente libero a mim mesmo da raiva, do rancor, que estão ali me segurando, atrasando os meus passos. Então, eu tenho que me libertar através do perdão. Então, amar o próximo, né, é também perdoar aquele que está ao nosso lado, né?
E aí então a gente aprende, né, que a gente precisa perdoar. E Jesus nos deu o maior exemplo de perdão que a gente poderia ter na vida, né? Quando Jesus estava sendo crucificado, né, por atitudes nossas, ele então pede ao Pai, né, Pai, perdoa-lhes que eles não sabem o que fazem. Então é esse o caminhar que a gente vai ter, se importar com o outro, ser tolerante com o outro, perdoar o outro, mesmo quando ele está nos fazendo mal, um mal deliberado, como nós fizemos a Jesus crucificado. E é nesse exercício que a gente vai crescer. Então, lembrando, né, que Jesus falou da benevolência, falou do perdão e falou também da indulgência. O que seria indulgência mesmo? Indulgência é aquela tolerância que a gente precisa desenvolver com os erros das pessoas à nossa volta. Talvez seja aí uma das práticas mais difíceis que a gente, né, precisa lidar da caridade, porque ela é algo que a gente precisa mudar o nosso interior para que a gente seja tolerante e tenha paciência. Claro que a gente sabe que a gente vive com pessoas em diferentes graus e que nós, evolutivos, e que nós estamos muito atrasados, como a gente leu ali na passagem do Emmanuel no início, né? A gente traz os germes aí do amor, mas também do ódio, né? Do se importar e também do rancor. Então a gente está dividido ainda. A luz e a sombra ainda vivem aqui dentro de nós. E a gente precisa domar isso. Então por isso às vezes é tão difícil a gente conviver com o outro, porque a gente é intolerante, a gente se irrita, a gente não quer ter paciência com as dificuldades do outro. Né? O outro está irritado, problema dele, o outro teve um problema, eu não quero saber. Né? Então eu só quero que me sirvam, que me tratem bem, que façam tudo para que eu fique bem. Né? E nem sempre isso vai acontecer. Então eu tenho que ter paciência com as dificuldades do outro, com o grau que o outro está, que ele ainda não consegue ser bom o suficiente comigo, com as pessoas à minha volta, né? Como nós não conseguimos ser bons o suficiente com Jesus, mas Jesus nos perdoou, porque ele sabia que a gente não sabia o que estava fazendo, a gente não tinha ainda o conhecimento, né, para julgar melhor as nossas atitudes, coisa que através do estudo e da prática da caridade a gente vai então conseguindo ter, né, para deliberar melhor conforme a gente vai agir. Né? Então é aquele vizinho que nos perturba, né, aquele parente que reclama, né, aquela pessoa que chega irritada do trabalho e descasca em você, né, alguém no trabalho que tentou puxar seu tapete, alguém que fez uma fofoca. Então são tantas situaçõezinhas do dia a dia que às vezes nos incomodam, né? Alguém no trânsito que faz alguma bobagem, nos corta. Então tudo isso é um exercício da caridade. E às vezes a gente não olha como tal, né? A gente pensa que caridade é simplesmente aquele momento em que a gente vai dar um casaco, dar um dinheiro, dar uma comida, né? Ou, né, como existe sim a possibilidade, isso também é a prática da caridade, né? Mas é aquela prática clichê que a gente tem na cabeça, que é importante, mas a caridade não é só isso. Então a caridade tem várias portas aí abertas. Tem essa, né, que é dar um dinheiro, dar um agasalho, dar uma comida. Tem aqui o Centro Espírita oferece. O Centro Espírita é um lugar que nos oferece várias oportunidades de trabalho no bem, né? É levar comida e mantimento para as pessoas de rua, levar uma roupa, um agasalho, uma palavra, né? É preparar uma quentinha, é participar do quilo, é arrumar as bolsas do quilo, é costura, é ajuda às gestantes, e os próprios trabalhos, né, ser um orador, dar um passe. Então a gente tem várias ali oportunidades de fazer o bem, trabalhos voluntários que são importantíssimos também e que são também caridade. Mas a caridade vai além, ela extrapola, ela faz parte do nosso dia a dia, nos nossos pequenos atos. Como eu me comporto, se eu chego no trabalho, se eu cumprimento todo mundo à minha volta, se eu me importo com alguém que está triste, ou um parente, ou um amigo, quando eu vejo alguém passando por dificuldades na rua. Então tudo isso é caridade e vai além.
como eu não devo me comportar, como por exemplo, se eu estou muito irritado, então eu devo me controlar, né? O esforço que eu faço para não revidar alguém que me deu ali uma espetada, jogou uma indireta, para que aquilo não se transforme numa briga, ser apaziguador, né? E às vezes até ajudar alguém no momento em que nós também estamos precisando de ajuda, ou seja, calar ali a nossa dor interior, né? Entregar ela para Deus e ir ali ajudar o próximo, né? Tem uma passagem que o Chico conta que ele chegou, teve um problema muito grave e ele vinha muito triste, né? Mas ele tinha o atendimento para fazer ele ali, então ele foi, fez uma oração, né? E falou, não, eu tenho que trabalhar. E Emmanuel falou, não, você tem que atender, né? Então o que você passou, você vai guardar, vai esquecer, vai entregar para Deus e vai trabalhar de boa vontade, né? Então ele se preparou, né, e foi fazer isso. Isso às vezes requer disciplina, requer esforço nosso, e isso é caridade também, né? Então, todas essas coisas pequenas do dia a dia, quando a gente é benevolente, né, um vizinho que parou um carro onde não deveria, alguém que fez uma ultrapassagem que não devia, alguém no trabalho que você sabe que fez uma fofoca contra você, e você respira, né, entrega para Deus, sabe que nada acontece por acaso e vamos tirar uma boa lição disso, né, assim como esses momentos difíceis que a gente tem passado agora. Então tudo isso é razão para a gente trabalhar, né, a indulgência, ser tolerante, ser paciente, ser resignado, entender que tudo tem uma razão de ser, né, e seguir adiante, fazendo inclusive caridade, mesmo estando triste, mesmo estando com problemas, né? Na verdade, essa prática de sair de dentro de nós e se preocupar com o outro, ela é terapêutica, né? A gente não fica tão focado nos nossos problemas e isso nos ajuda a superá-los. A gente vê que tem pessoas passando por imensas dificuldades e a ação pode nos curar também, né? Então, dar o amor também cura feridas internas, né? Então, é importante a prática da caridade sempre, né? E aí ela vai então trabalhar essa barreira, esse egoísmo, esse exercício, né? E a gente sabe que isso muitas vezes começa no seio familiar, essa prática da caridade, né? Quando a gente vive com um pai, uma mãe que precisa do nosso apoio, né? Com os nossos filhos, com um tio, uma tia que precisa desse nosso apoio, né? Quando a gente é provedor, quando a gente é amigo, quando a gente participa, né? Mas a gente tem que ficar atento a alguma coisa. Esse é um caminho, né, de sair do egoísmo para que aos poucos a gente desenvolva a empatia, o interesse pelo próximo e que isso se torne universal. E para isso é um caminhar. A gente começa se interessando, né, saindo de dentro da gente, se interessando pela família, pelos amigos, vai aumentando o nosso círculo até que a gente se incomode com o próximo, né? Com qualquer pessoa que precise de nosso auxílio. Esse é o objetivo do nosso amor, que amemos a todos indistintamente, né? Não é que a gente não dê valor à família nem aos amigos, não é nada disso, né? Por isso que Jesus nos exemplificou em duas passagens, ou mais, mas vou citar duas passagens. Uma é que enquanto ele estava ali orando, fazendo oração e falando com outras pessoas, né, não tinha um público assistindo, e chega alguém e diz que o pai, a mãe dele e os irmãos o estavam procurando, queriam falar com ele. E então ele vira ali para a multidão e fala: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Na verdade, Jesus ali não estava desprezando a família, muito pelo contrário, porque o exemplo de vida dele mostra que ele se preocupava imensamente com a família, né? Desde que o pai dele morreu, que ele era adolescente, ele passa a fazer esse papel de cuidador da família e ele só segue na sua missão depois que ele casa a última irmã. Então, assim, ele cuidou muito dessa família, ele se importava com a família. O que ele quer mostrar ali é que a humanidade é a nossa família, que a gente tem que fazer transbordar esse amor, né? Não é restringir, é transbordar, né? O amor vai além, começa por aí, mas vai além, né? E mais uma vez ele demonstra isso também quando ele está passando pela crucificação. Maria está ali sofrendo demais
né, e está acompanhada de João, né? Então ele olha para os dois e fala para o João: João, tens aí agora a sua mãe. Maria, tem aí agora o vosso filho, né? Para que eles se auxiliem, mesmo não sendo família, porque família, né, é o germe que inicia a gente nesse processo de sair do egocentrismo, mas a gente tem que expandir isso para a família inteira, que é a humanidade, né? Então esse é o caminhar do nosso amor, né? É uma tarefa longa, difícil, mas que a gente vai conseguir, né, realizar, sair do primeiro passo do egocentrismo, do egoísmo, depois sair desse egoísmo seletivo, que é se importar somente com família e amigos, nossos laços, para depois se importar com a humanidade inteira, né? A gente tem que estender isso, a caridade, né, e a fraternidade são uma necessidade social. A gente só vai ser feliz quando todos estiverem bem, ou seja, quando um se importar com o outro, quando um criar guerras, picuinhas, né, quando a gente se perdoar, quando a gente for solidário, só assim a gente vai viver feliz nessa sociedade, né? Então isso é consequência do nosso progresso moral. Conforme a gente desenvolve o amor, naturalmente a gente vai vivendo melhor uns com os outros, porque somos tolerantes, pacientes, perdoamos, né? E aí a gente vai vivendo melhor em sociedade, a gente vai contendo as nossas paixões, os nossos vícios, né? A gente vai se burilando. E essa fraternidade, então, é que vai nos levar, né, a encontrar essa verdadeira felicidade, né? E esses sentimentos, né, vão sendo, então, vão germinando das nossas sensações conforme a gente vai se depurando. E para isso, né, a gente precisa de uma coisa muito importante, né, que é o estudo, é o entendimento e principalmente a prática de tudo isso que a gente aprende no dia a dia, né? Eu preciso expandir isso para o nosso dia a dia. E a caridade é uma forma maravilhosa, essa caridade que a gente estudou em todo o seu sentido, inclusive nas pequenas coisas do dia a dia, que eu posso praticá-la, né? Então eu vou ter que investir em mim mesmo. Para isso, eu vou ter que ampliar a minha visão de mundo. Por que isso? Ora, eu vivo aqui na Terra, né? Eu estou no momento encarnado aqui, a Terra é uma escola de aprendizado, não é a minha única vida, né? A minha vida verdadeira é na pátria espiritual, eu sou um espírito, nós todos fomos criados simples e ignorantes, precisamos dessas experiências na Terra bem concretas para o nosso grau evolutivo atual, para que a gente aprenda, né, no convívio a ser tolerante, a amar, a perdoar, mas eu não tenho só essa vida, né? Eu vim, né, de um momento, eu nasci agora aqui na Terra, mas eu fui criado simples e ignorante, eu já tive várias vidas, eu trago uma bagagem, né? É como se a minha vida é uma linha contínua, né? Como aquela costura que a gente entra no tecido, sai do tecido, volta, né? Isso é a minha vida é essa linha constante. Ora eu entro, estou aqui encarnado, ora eu saio, estou na minha vida de desencarnado, na minha pátria espiritual. E vou encarnar para sempre? Não. Né? Vai ter um momento em que a encarnação já teve o seu efeito, eu me depurei o suficiente para não precisar mais encarnar. Né? Então, a gente tem que conseguir trazer para a nossa vida aqui esse olhar espiritual. Por quê? Porque quando eu olho a vida como uma vida eterna, como isso aqui é um pequeno momento de aprendizado, eu consigo lidar melhor com os problemas que me batem à porta no dia a dia. E porque quando eu vejo só o aqui e agora, como se eu só encarnado, como se essa fosse minha única vida, eu aumento os problemas. Eles parecem maiores. Quando eu subo e vejo, não, a minha vida é eterna, isso aqui é só um pequeno momento, isso vai passar. Dessa dificuldade que eu estou vivendo, eu preciso tirar um ensinamento, algo que vai me ajudar a crescer. Tudo nos traz um ensinamento. Então, uma oportunidade de crescimento. Então, eu vou ver os problemas com uma forma, eles vão parecer menores, né? Porque eu estou olhando mais de cima.
E outra coisa é o foco da minha vida. Ora, claro que eu estou aqui e eu tenho obrigações materiais, eu tenho contas a pagar, né? Eu tenho que ter um teto, eu preciso de comida, porque essa é a necessidade da vida encarnada. Porém, eu não posso ser escravo disso. Eu tenho que ter alguns objetivos materiais, sim, pagar minha conta, trabalhar, né? Arcar com as minhas despesas, porém, isso não pode ser o objetivo final da minha vida. Eu não posso virar escravo das minhas necessidades materiais. Eu preciso fazer, sim, o necessário para cumpri-las, mas ter uma visão maior da vida. Então, sempre meu objetivo é crescer como pessoa, é ser uma pessoa melhor, é burilar as coisas que estão me atrasando, o meu egoísmo, o meu rancor, a minha raiva, a minha irritação, a minha intolerância com as pessoas à minha volta. Então é isso que eu vou trabalhar. Santo Agostinho nos dá um exemplo ótimo, que ele disse que na encarnação que ele mais cresceu foi a encarnação que toda noite ele parava para fazer um balanço do dia a dia dele. O que eu fiz que eu posso mudar? Ou o que eu deixei de fazer que seria importante? Será que eu vi aquela pessoa triste e não falei com ela? Será que eu poderia fazer melhor? Não é para se condenar, mas é para ter um parâmetro de mudar de atitude. Pô, hoje eu gritei com fulano, hoje eu fui catucado ali, a pessoa me jogou uma indireta, eu respondi. Será que era isso mesmo que eu deveria fazer? Será que não era melhor eu ter me calado, deixado passar? Então eu vou fazendo essa análise para que na próxima vez que eu viva aquela situação, eu consiga agir diferente. Aí eu vou me lembrar, não, da outra vez eu gritei e eu não fiquei feliz. Não vou gritar dessa vez não, vou deixar passar. Porque a gente precisa ter muito mais coragem para se calar do que para responder. Então a gente vai aprendendo a lidar. Será que eu não poderia ter sido uma pessoa mais apaziguadora? Aquela fofoca que eu participei da fofoca, não vou, da próxima vez eu não vou participar. Eu não vou falar mal de ninguém pelas costas, eu não vou participar daquele grupinho que chama, um falou de um, estava ali conversando com aquela pessoa, daqui a pouco o grupinho já está falando daquela pessoa, eu vou me isolar dessa fofoca. Eu vou lembrar das coisas boas que aquela pessoa tem. Então tem várias atitudes do dia a dia que a gente pode ir trabalhando. Isso também é caridade. E ao mesmo tempo que ela me ajuda, ela ajuda o outro, ela me ajuda também. Então eu vou curando as minhas feridas, eu vou saindo da minha casca de egoísmo, eu não vou pensando só no meu bem-estar, mas eu vou pensar no bem-estar de todo mundo à minha volta, de tudo que é possível fazer. E como disse ali, naquela passagem de Emmanuel, todos nós, não importa o estado evolutivo que a gente esteja, não importa se a gente é pobre ou rico, todos nós temos alguma coisa para dar ao outro. Mas é um trabalho, é um esforço. Crescer não é algo fácil que vai acontecer da noite para o dia. É algo que exige que eu me esforce, que eu me devote àquilo, que eu procure reconhecer meus erros. Para isso eu tenho que ter o autoconhecimento. Para isso eu tenho que ter desejo de mudar. Para isso eu tenho que me esforçar, ser disciplinado, enquanto isso não flui naturalmente. Para isso eu preciso me preocupar com o outro. Para isso eu preciso praticar a caridade. A caridade é terapêutica. Conforme eu estou ali ajudando o outro, eu estou me esquecendo, me desligando dos meus problemas. Eu não estou fazendo com que os meus problemas cresçam e pareçam gigantes. Eu consigo relativizar os meus problemas e lidar melhor com eles, ser mais resignado. Então, isso é importante no nosso dia a dia. Hoje a gente está vivendo um momento muito difícil, em que o estresse chegou a um limite altíssimo, em que as pessoas estão passando fome, em que muitas pessoas estão perdendo entes queridos. Então, mais do que nunca, a gente precisa tentar olhar esse momento, que é um momento difícil sim, mas é um momento de aprendizado, e tirar dele as boas lições. E principalmente uma coisa interessante que a gente precisa olhar, esses momentos são tristes, mas nos dão oportunidades imensas de praticarmos a caridade. Vamos lembrar que aquela pessoa que perde um ente querido, que está vivendo um luto muito triste, e a gente está aí com vários companheiros, e às vezes nós mesmos ou outros companheiros nesse momento difícil, que a vida é eterna, que aquela pessoa que partiu, na verdade ela foi para a pátria espiritual, onde todos nós iremos e vamos nos reencontrar, que a vida passa muito rápido,
né? Vamos tentar nos harmonizar para vibrar bem, para ajudar aquela pessoa lá. Nós não estamos conseguindo vê-la, mas ela está lá viva e ela nos escuta. Então vamos mandar para ela boas vibrações para que ela também consiga se adaptar bem à nova vida dela lá. Então, assim, essa harmonia, né? Vamos ver quem está precisando de um carinho, quem está precisando de uma palavra. O próximo, às vezes, está distante da gente, então vamos ligar para ele, né? Hoje a internet nos liga ao mundo inteiro. Então, temos próximos necessitando aí em vários lugares do mundo, e a internet, vamos usá-la para o bem, né? Vamos passar mensagens positivas na internet em vez de pessimismo. Isso também é caridade. Né? Vamos passar boas palavras de otimismo, né? Vamos ser espíritas na prática. Né? A gente sabe que a gente está passando por um momento de transição planetária e que tudo isso que está acontecendo tem uma razão de ser e que essa razão de ser não é castigo, essa razão de ser é aprendizado. Né? A dor ainda é uma forma de evolução. A gente evolui de duas formas. Eu já falei isso em vários estudos, mas é porque a gente precisa ouvir muitas vezes mesmo. Né? A gente evolui pela dor ou pelo trabalho. Às vezes a gente se acomoda ao invés de buscar esse trabalho ativo. Às vezes a gente se perde nos nossos próprios problemas só olhando para o nosso umbigo. E a dor vem lá bater na nossa porta. Sai daí. Né? Aí não é o caminho da evolução. Vamos expandir. E a dor, ela é o reloginho que toca para a gente acordar. Então, embora ela seja desagradável, que nem aquele relógio de manhã que nos acorda, ela vai nos levar à vida. Então, tudo tem uma razão de ser. Se agirmos de forma resignada, se procurarmos tirar de tudo que a gente está aprendendo, uma lição para a nossa vida e principalmente aproveitarmos todas as oportunidades de fazermos a caridade, que agora são muitas, né? A gente também vai crescer. A gente vai sair um pouquinho dos nossos problemas. A gente vai pensar no outro. E isso vai fazer com que todos nós consigamos, né, fazer aquilo que Jesus falou. Né? Fazer ao próximo aquilo que a gente gostaria que eles nos fizessem. Né? Então, que a gente mantenha esse otimismo, que a gente estude muito, que a gente pratique muito, né? Que a gente lembre no nosso dia a dia, né, de colocar, né, a caridade como ponto objetivo desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, naquela nossa primeira prece da manhã. Né? E que se a gente possa fazer, sim, essa avaliação, né, que Santo Agostinho nos falava, né, nos ensinou, para que a gente perceba onde que a gente está falhando, não para nos condenar, mas que a gente possa aproveitar melhor as próximas experiências que chegarão à nossa porta, agindo da melhor forma possível. Né? Então, que a paz e o amor de Jesus fiquem hoje sempre conosco, nos acompanhem, nos ajudando e nos auxiliando a uma vida melhor. Que a paz permaneça conosco.